Minhas ovelhas escutam minha voz estão elas a escutar. Eu conheço então minhas ovelhas, que me seguem comigo a caminhar. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares, e ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos, e admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, celebramos hoje o dia de São Paulo Mick e companheiros mártires. Foram fervorosos e deram testemunho com a vida e a morte. São Paulo Mick nasceu em Kyoto, no Japão, no século XVI, dentro de uma família cristã, nobre, que foi canal para que ele recebesse ainda pequeno a graça do batismo. A partir de então, buscou também viver a riqueza do ser batizado. Discerniu sua vocação, entrou para a companhia de Jesus, tornou-se um jesuíta e correspondeu ao chamado do sacerdócio. Profundo conhecedor tanto da cultura quanto da língua, foi um homem compadecido do seu povo, como nos tempos de hoje. O Japão não tinha o cristianismo como religião predominante. Então, São Paulo Mick buscava responder à necessidade da evangelização pela oração e pela penitência. Com estratégias inspiradas pelo Espírito Santo, foi um homem dócil, de comunidade, ousado e corajoso. Quando ergueu-se à perseguição do cristianismo no Japão, também acabou sendo preso, assim como seus companheiros, mas não arrefeceu na sua fé. Ele, que era um grande pastor e pregador, também no momento do confronto, indicou nosso Senhor Jesus Cristo e sua religião como o único Salvador e a verdadeira religião. Verdade que perdura para todos os tempos. São Paulo Mick, assim como os companheiros de missão e outros cristãos fervorosos, deram testemunho com a vida e também com a morte em Nagasaki. Foram todos crucificados em 1595. Sementes para novos cristãos,
desde a passagem de São Francisco Xavier. Já se contavam 300.000 cristãos no Japão, depois muito mais, com testemunhos desses 26 companheiros de Jesus. O Evangelho de hoje nos mostra que Jesus foi para a sua própria terra. Jesus é para a sua cidade de origem, a cidade de sua família Nazaré. Para Marcos, este é a última vez que Jesus vai a Nazaré. É também a última vez que entra numa sinagoga, lugar onde os judeus se reuniam aos sábados para ouvir a palavra de Deus e rezar. No início, quem se admira são os ouvintes, porém a admiração não os leva à fé em Jesus, e sim a rejeitá-lo. No final desse evangelho, é Jesus quem se admira com a falta de fé do povo daquele lugar. Essa falta de fé no homem Jesus impede a realização de milagres, isto é, o reino acaba não acontecendo em Nazaré. Marcos dá a entender que o povo estava cansado com esse costume. De fato, quando Jesus entra pela primeira vez numa sinagoga e começa a ensinar, libertando o povo, gosta desse novo ensinamento dado com autoridade. Em Nazaré, terra de Jesus, as coisas tomaram rumo diferente. É que Jesus não havia frequentado nenhuma escola de ensino das Escrituras. Não fizera nenhuma especialização. Além disso, seu ensinamento é acompanhado de uma prática que liberta as pessoas de qualquer tipo de opressão ou marginalização. Marcos não consegue mostrar Jesus ensinando sem libertar. Mais ainda, seu ensinamento é uma prática que liberta em Nazaré. Num dia de sábado, Jesus está ensinando na sinagoga. Mais uma vez, o evangelista não diz o que Jesus ensina. Nós não precisamos de explicações, pois conhecemos que tipo de ensinamento é o de Jesus. O povo que está na sinagoga manifesta sua perplexidade e descrédito em relação a Jesus. A primeira e a segunda levantam suspeita e ceticismo. De onde ele recebeu tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? Por trás dessas objeções está o início da rejeição de Jesus enquanto o Messias. Naquele tempo, especulavam muito sobre a origem do Messias, e a conclusão a que chegaram era esta: nós sabemos de onde vem esse Jesus, mas quando chegar o Messias, ninguém saberá de onde ele vem. Jesus, portanto, não poderia ser o Messias, pois sua origem era conhecida por todos. Além disso, para os conterrâneos de Jesus, é impossível fazer teologia sem passar pela escola dos doutores da lei e fariseus. A terceira pergunta levanta suspeitas sobre quem age por meio de Jesus. E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Um pouco antes, alguns doutores da lei afirmavam que o chefe dos demônios agia em Jesus, levando-o a expulsar demônios.
O povo de Nazaré deixa transparecer essa mentalidade. A última pergunta sintetiza todas as anteriores. Esse homem não é o carpinteiro? O filho de Maria e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? É uma pergunta desmoralizante e debochada. Quando se queria desprezar alguém, bastava substituir o nome do pai pelo da mãe. Por isso, a expressão filho de Maria, a não ser que José já tivesse morrido, é altamente depreciativa e a conclusão é muito simples. Ficaram escandalizados por causa dele, isto é, seus conterrâneos o rejeitaram. Jesus, portanto, foi rejeitado, porque se apresentou como um trabalhador que cresceu em Nazaré ao lado de parentes, amigos e conhecidos. Seus conterrâneos não descobriram nele nada de extraordinário que pudesse indicá-lo como o Messias de Deus, mas a extraordinariedade de Jesus Messias está justamente aí, na encarnação, no fato de não ter nada que possa diferir da condição humana comum. O Filho de Deus se fez como qualquer um de nós. E aqui está o nó da questão. Muitos afirmam que não creem porque não veem. Os conterrâneos de Jesus não creem justamente porque veem Jesus trabalhador, o filho de Maria, um homem do povo que não frequentou nenhuma escola superior. Um homem que vem de Nazaré, lugarejo insignificante. O escândalo da encarnação continua sendo um espinho atravessado na garganta de muito cristão de boa vontade. Por se encarnar nas realidades humanas, Jesus, Messias, foi rejeitado. Isto faz pensar no desafio que é a encarnação do Evangelho na realidade do povo. Ficaremos paralisados como os conterrâneos de Jesus? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.